Hoje estamos anunciando o Alpa Maio, a primeira inteligência artificial de veículo autônomo do mundo capaz de pensar e raciocinar. O Alpa Maio é treinado de ponta a ponta, literalmente da entrada da câmera até a atuação final. Bem-vindo ao Electrified, eu sou o seu apresentador Dylan Loomis. Um rápido agradecimento para Marilyn T. Obrigado por usar meu link de indicação da Tesla e parabéns pelo seu novo Tesla. Antes de começar, quero deixar claro, realmente torço pela autonomia de todas as empresas. Quero estradas mais seguras rapidamente e que os menos favorecidos e pessoas com deficiência recuperem a mobilidade. Confio que todos vamos lucrar muito com as ações da Tesla na próxima década. Só precisamos lembrar que o mercado é tão grande que vários participantes podem ganhar aqui, nos próximos 5 a 10 anos, facilmente. Antes mesmo de começarmos a pensar em saturação ou no mercado endereçável se tornando limitado. Vou dizer que é cômico ver todos reagindo ao vídeo de demonstração da Nvidia sem saber do que se trata, ou como a implantação dessa tecnologia realmente pode ser no mundo real. Se você está pensando, por que Jensen mentiu? Afirmam lançar o primeiro veículo autônomo do mundo que pensa e raciocina. Mas, como sempre, a questão está na semântica. O Alpa Maio da Nvidia é tecnicamente uma família de modelos VLA. Os modelos Vision Language Action, VLA, têm visão, então eles veem o mundo com câmeras e sensores. Mas é a linguagem que diferencia a abordagem da Nvidia da Tesla até agora. Em resumo, o modelo que incorpora a linguagem é treinado para pensar em etapas como um humano. Isso é chamado de raciocínio em cadeia de pensamento. Então, um veículo autônomo chegando a um semáforo que não está funcionando realmente pensaria como um humano, dizendo que o semáforo não está funcionando. O que significa que agora eu preciso tratá-lo como um cruzamento de 4 vias. Já na abordagem da Tesla, o modelo de ponta a ponta vai direto da análise da imagem e situações para a saída. E é baseado unicamente em padrões de milhões de exemplos anteriores. Mas, como já falamos no passado, uma das limitações dessa abordagem é que ela é meio que uma caixa preta. A Tesla e os engenheiros nem sempre sabem porque o Full Self-Driving adota certos comportamentos. Com os modelos VLA, os engenheiros conseguem ver o que o carro pensava e por que tomou certas decisões. Só saiba que ambas as abordagens têm prós e contras. Não existe uma que seja melhor que a outra. Depende muito, e muitos desses modelos estão migrando para uma abordagem híbrida de qualquer forma. O novo Alpa Maio da Nvidia ainda não é um produto, mas sim um portfólio aberto de modelos, ferramentas e dados para impulsionar a inovação em veículos autônomos. Como dissemos, ainda é só um kit de ferramentas, não uma solução pronta para uso. Cada fabricante precisará analisar essas ferramentas e decidir quais usar, como usar e integrar. Quais níveis de autonomia da Society of Automotive Engineers eles buscam atingir e em quais veículos? Eles precisam decidir quanto talento de engenharia poderão dedicar para integrar todas essas ferramentas e desenvolver seus próprios modelos. Depois eles terão que decidir quanta responsabilidade querem assumir e onde a responsabilidade final vai recair. E como todos sabemos, essas empresas são extremamente avessas ao risco. E é uma pergunta justa. Será que realmente achamos que toda a indústria automotiva tradicional tem talento de engenharia disponível, esperando para colocar essas ferramentas em bom uso? Quero dizer, a maioria dessas empresas terceirizou coisas mais simples, como o software comum dos carros e essas integrações nos veículos deles. Então, quão capazes serão realmente as atualizações over-the-air deles se usarem essas ferramentas da Nvidia? E a Nvidia disse que coisas que parecem simples, como perfis de motorista, precisariam ser decididas e desenvolvidas pela própria montadora. Olha só, é um blog da Nvidia. Eles falaram isso. Esse design, em parceria com a Mercedes, pode permitir atualizações over-the-air de futuras melhorias e novos recursos. Então não há garantia de que isso só vai melhorar, como a Tesla faz. A Mercedes e outras montadoras tradicionais ainda serão responsáveis pelo software para as atualizações over-the-air. E mesmo que essas empresas decidam correr o risco, gastar milhões de dólares e encontrar engenheiros para integrar com sucesso toda essa tecnologia, elas ainda precisam validar tudo isso e passar por testes extensivos antes de poderem liberar para o público. Então, eu sei que já expliquei parte disso antes, mas sem exceção, toda vez que vemos um anúncio como esse, as pessoas por algum motivo acham que todas essas empresas podem simplesmente comprar esse produto pronto no mercado. E então, em poucas semanas elas vão ter essa solução no mercado. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. E fora esse único produto, o Mercedes CLA nós não temos ideia. Ainda deve levar de 3 a 5 anos para outros fabricantes tradicionais. A montadora inicia esse caminho e possivelmente lança algo no mercado, até mesmo um único produto.
O CLA não deve ter essa tecnologia disponível até o final deste ano, o que eu diria que só vai acontecer em 2027, porque essa é uma indústria que promete demais e entrega de menos. E sim, para ser justo, a Tesla também faz isso, principalmente por causa do Elon. Eles são iguais, e todos deviam saber. Muitos acompanham o canal há anos. E nós já vimos dezenas de anúncios e promessas de empresas só para nunca realmente se concretizarem. Muitas dessas promessas eram só para fabricar veículos elétricos ou atualizar software. O que é fácil se comparado a realmente resolver o longo caminho da autonomia generalizada e não supervisionada. E é simplesmente um fato que essas ferramentas da Nvidia, embora muito úteis para as montadoras tradicionais que estão começando, não vão fazer diferença significativa. Quando se trata de resolver esse último 1% e existem outras diferenças, é importante destacar. É verdade, essa solução Alpamayo é principalmente uma plataforma de ponta a ponta, porém ainda é parcialmente uma pilha clássica também. Eles ainda fazem anotações humanas de vários elementos nas cenas. E eles ainda usam aquela lógica baseada em regras para ajudar com coisas como segurança e como eles executam suas simulações. E como você pode imaginar, parte desse código manual está sendo usada como fonte básica de verdade para qualquer uma das previsões feitas pela rede neural, que vem da parte de ponta a ponta da pilha. Mas como sabemos, a Tesla adotou a abordagem totalmente de ponta a ponta, eliminando todo o código manual. Apesar do marketing e das manchetes, pelo que percebo, Alpamayo ainda depende bastante de código manual em toda a pilha. Mas é claro, as maiores perguntas permanecem. Como isso vai se sair no mundo real? Porque tudo isso, o que acontece nos bastidores, no fim das contas, não vai importar. A menos, é claro, que isso degrade o desempenho final do sistema, ou adicione um nível de complexidade que aumente os requisitos de computação, o que no fim das contas reduziria a eficiência. Mas esse nem é o maior problema. Quero destacar tudo isso não para criticar Phil, pois essa postagem foi muito boa e merece ser lida. Mas há um argumento muito comum que muitas pessoas no universo da Tesla estão repetindo agora, e é este aqui. A Nvidia valida explicitamente a abordagem apenas por visão da Tesla, e até certo ponto isso é absolutamente verdade. Essa solução nível 2 Plus que a Mercedes está tentando lançar com o CLA, usando o Alpamayo da Nvidia, vai ser um conjunto de 10 câmeras na parte externa do carro, 5 radares e depois 12 sensores ultrassônicos. Mas são só para estacionamento, então é o pacote Society of Automotive Engineers, nível 2 Plus. Não possui Light Detection and Ranging, nem depende de mapas alta definição. Mas, para deixar claro, essa solução é só para o nível 2, não é a abordagem da Nvidia para nível 3, 4 ou superior. Para o nível 3 e nível 4, nossas plataformas também vão usar Light Detection and Ranging. Do nosso ponto de vista, para o sistema nível 2, seguimos a abordagem de câmera mais radar e estamos confortáveis com nossa posição. Para o nível 3, devido à exigência de redundância total dos sensores, consideramos essencial adicionar mais modelagem de sensores, assim como será o Light Detection and Ranging no nível 4. Acreditamos que a diversidade e a redundância de sensores são certificações críticas e essenciais para o sistema. Então é isso, um engenheiro da Nvidia nessa semana dizendo que eles vão usar Light Detection and Ranging para os níveis 3 e 4. Alpamayo confirma que o Vision Only é uma solução de baixo custo, escalável e que vale a pena ser adotada. Mesmo a Nvidia acredita que para alcançar o modo não supervisionado, ainda é necessário usar Light Detection and Ranging, por isso discordo e digo que não. Esse anúncio não valida realmente a abordagem somente por visão da Tesla, e eu iria além, e diria que se você ainda precisa de provas de que a abordagem da Tesla é o caminho certo, então eu só acho que você não tem prestado atenção o suficiente. Talvez você não tenha experimentado o Full Self-Driving. 14, talvez você não tenha acompanhado todo o progresso dos últimos anos. Talvez você não conheça todo o talento e inteligência artificial que a Tesla tem internamente. Não se esqueça, a Nvidia vende principalmente chips, como o Phil destacou. Eles oferecem o máximo de ferramentas e recursos para atrair montadoras tradicionais e, assim, vender mais chips da Nvidia. Mas pensar que a Nvidia é algum tipo de especialista quando se trata de resolver o Full Self-Driving não supervisionado é muito tolo, porque esse não é o foco principal deles. A Tesla, por outro lado, tem se concentrado nisso de forma intensa há anos, então o meu ponto é que a Tesla não precisa de validação. Já está prestes a lançar o modo não supervisionado em Austin, provavelmente ainda este mês, usando apenas câmeras. Se isso não for prova suficiente, não sei o que seria. Mais uma vez, ótimo post do Phil. Não quero criticar, mas o post dele estava recebendo muita atenção.
Então eu só queria acrescentar esse contraponto, e é um exemplo meio ridículo. Mas para ilustrar, o Usain Bolt não iria até Joe Biden para aprender a correr. Então, a Tesla não precisa ficar olhando para outras empresas que não são especializadas em Full Self-Driving para ver o que elas estão fazendo, para determinar se a própria abordagem deles é a correta. Como Elon disse, não perco sono com isso e realmente espero que tenham sucesso. Muitos talvez não lembrem que a Tesla já ofereceu garantia de devolução do dinheiro em 7 dias na compra de seus veículos. Isso foi por volta de 2019 e não durou mais do que alguns meses, mas está aqui no blog da Tesla, 7 dias ou 1000 milhas para reembolso total. Você podia comprar um Tesla, viajar centenas de quilômetros no fim de semana com amigos e devolver de graça. Era uma política incrível. Como mostrou o vídeo do Chris do dia a dia, essa solução ainda não sai sozinha de vagas de estacionamento nem reage a veículos de emergência. Ainda não está disponível para usar na Lombard Street em São Francisco, aquela rua super famosa e cheia de curvas. Então, ainda está bem no começo, em uma situação de beta. No entanto, dito tudo isso, vamos dar crédito onde é devido, porque mesmo nessa versão bem inicial, ele ainda consegue fazer manobras como essa. Eu não usei o áudio original por questões de direitos autorais, mas foi uma forma muito impressionante de lidar com essa situação. E o Alpamayo vai ter alguns outros recursos bem legais que a Tesla não tem. Podemos assumir o volante a qualquer momento e colaborar com o software. Podemos invadir essa faixa contrária e depois voltar para essa faixa, soltando o volante o tempo todo. O software continuava ativado. Assim, motoristas poderão assumir o controle sem desligar o sistema. Elon comentou: o tempo entre o Full Self-Driving começar a funcionar e se tornar muito mais seguro que humanos leva vários anos. O legado. As montadoras de carros não vão projetar as câmeras e os computadores de inteligência artificial em seus carros em grande escala até vários anos depois disso. Isso pode ser uma pressão competitiva sobre a Tesla em 5 ou 6 anos, mas deve demorar mais. Elon também afirmou: essa abordagem Alpamayo é o que a Tesla faz. Eles vão perceber que é fácil chegar a 99, mas depois fica muito difícil de resolver. A cauda longa da distribuição, e achou que acrescentou: a cauda longa é tão longa que a maioria das pessoas não consegue compreender. Eles dizem que, com o avanço rápido da inteligência artificial e do silício, é relativamente fácil alcançar autonomia razoável. Mas é justamente o último 1% que faz diferença e pode desbloquear o não supervisionado. Isso precisa ser resolvido de uma forma econômica, e a única maneira de resolver o longo rabo é com dados do mundo real. Você não pode seguir apenas pelo caminho dos dados simulados, e já explicamos anteriormente os motivos disso. Vale lembrar que as montadoras tradicionais não possuem câmeras em todo o carro enviando dados para grandes clusters de computação. Sim, a Nvidia oferece ferramentas que auxiliam montadoras em simulações, evitando que desenvolvam internamente. Mas, de novo, se você não tem bilhões de quilômetros de dados do mundo real para fundamentar tudo isso na verdade e na realidade. Para saber os verdadeiros casos extremos no mundo real, você ficará em desvantagem. E novamente, não sabemos o custo de nada disso. Isso vai estar embutido no CLA, vai ser uma taxa mensal ou anual? Quanto a Mercedes vai ter que pagar para a Nvidia? Resta saber se as montadoras tradicionais vão adotar essa tecnologia em carros a gasolina ou híbridos, já que enfrentam dificuldades para vender elétricos em grande escala. Porque se eles quiserem alcançar a escala aqui, do jeito que está agora, teriam que fazer isso. Mas isso, é claro, os prenderia a uma tecnologia ultrapassada. O primeiro produto, o Mercedes CLA, é totalmente elétrico, mas quantos a Mercedes realmente venderá? Fora esse veículo, é tudo o que temos por enquanto. Como dissemos, levará de 3 a 5 anos para que as montadoras tradicionais passem a usar essas ferramentas e integrar o hardware nos carros, e para desenvolver o software necessário para executar atualizações over the air e decidir para quais níveis elas querem mirar. E para criar, validar e treinar seus próprios modelos antes de vendê-los ao público. Pierre Farragut comentou sobre a Consumer Electronics Show esta semana, dizendo: é a grande validação para a Tesla. O sinal de Vegas é alto e claro.
A indústria não está alcançando a Tesla, mas sim validando sua estratégia com um atraso de 12 anos, continuou Pierre. A Nvidia valida a pilha da Tesla, enquanto a Alpamayo foca a inteligência artificial física no raciocínio, confirmando totalmente a arquitetura do Full Self-Driving 13 e 14. A entrada no mercado é o desafio. A Nvidia oferece infraestrutura e modelos, mas as montadoras precisam executar. Boa sorte! Sim, a estratégia da Tesla foi validada em alguns níveis, mas a autonomia realmente importante, não supervisionada e generalizada ainda não foi comprovada por este anúncio. Pois evidentemente a Nvidia ainda quer usar lidar só para além do nível 2. O problema da fusão de sensores está mais fácil de resolver hoje do que há 5 anos, graças aos avanços em inteligência artificial, mas sabemos que o lidar tem custo, então prevemos o impacto, considerando o custo total, margens e potencial de licenciamento da Nvidia. E tenha em mente que a Mercedes e essas montadoras tradicionais realmente não têm planos de ter um negócio de robotáxi. Tudo o que eles estão tentando fazer agora é oferecer aos seus clientes algum tipo de assistência avançada ao motorista. Pensar que todas essas empresas terão robotáxi e serviços próprios de forma mágica. E limpeza, e carregamento sem fio, e aplicativos, e bases de usuários, e algoritmos de preço, tudo isso ainda é muito ingênuo na minha opinião. Então, o vídeo de demonstração da Nvidia foi impressionante. O passeio com Everyday Chris também teve cenas ótimas. Mas tudo isso está no contexto da Consumer Electronics Show, onde as empresas mostram o que têm preparado para o futuro, e algumas dessas coisas podem ou não se concretizar como esperado. Com todo respeito, se isso te preocupa, acho que ou você não entende bem a abordagem e estrutura da Tesla, ou B, você não entende as ferramentas da Nvidia nem seu propósito. E além disso, você está superestimando a capacidade das montadoras tradicionais de realmente usar essas ferramentas e implementar uma solução com sucesso. Apenas faça a si mesmo uma pergunta. Se em 2027 víssemos algumas montadoras com um sistema de nível 2 no mercado em alguns veículos diferentes, como isso realmente mudaria qualquer coisa do que a Tesla está fazendo e seu potencial máximo? Até 2027 podemos ter confiança. A Tesla terá milhares de robotáxis operando sem supervisão, com uma pilha completa, apenas câmeras desenvolvidas internamente, e esse mesmo software disponível para estar em milhões de veículos ao redor do mundo. Até que outra empresa use apenas câmeras para direção autônoma sem supervisão e produção interna. Ninguém mais vai conseguir competir com a Tesla quando se trata de custo por milha. Primeiramente, eu acho que o sistema da Tesla é o sistema de direção autônoma mais avançado do mundo e acredito que a direção autônoma da Tesla seja a mais avançada do mundo. E eu tenho quase certeza de que eles já estavam usando inteligência artificial de ponta a ponta, sim, e se a inteligência artificial deles também fazia isso. Raciocinar é algo secundário em relação à primeira parte disso. Lembre-se, o raciocínio da Tesla faz parte do modelo de ponta a ponta. Com base em todo esse aprendizado por imitação, não precisa daquela cadeia de raciocínio separada e explícita. O nosso também é baseado em visão, sabe? Claro que nós temos. Além da visão, também temos radar e light detection and ranging, mas fora isso, a abordagem é bastante semelhante. Acho que a abordagem do Elon é tão avançada quanto o topo da tecnologia. Quanto qualquer um conhece em robótica de direção autônoma, então é uma estrutura difícil de criticar. Eu não criticaria. Eu só os encorajaria a continuar fazendo o que estão fazendo. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Se não quiser ouvir de mim, ouça o Jensen. O que James Dalma disse sobre isso? Não, isso não é concorrência para o Full Self-Driving. Assim como a Lego lançar um kit de ônibus espacial, não é concorrência para o Falcon 9. Ele só falou tudo, nós explicamos de forma mais eloquente. Não são sistemas avançados de assistência ao condutor, mas ferramentas para iniciar o desenvolvimento de um sistemas avançados de assistência ao condutor. VLAs trazem vantagens no desenvolvimento, mas são computacionalmente intensivos e, em sua forma simples, não servem para a produção. Se as empresas adotassem essas ferramentas com sucesso, talvez as implementassem em 5 anos. Isso pode ajudar a Tesla a substituir mais de 1 bilhão de carros dirigidos por humanos em 10 anos. Nenhuma empresa usando esse novo kit de desenvolvimento conseguirá competir com a oportunidade de mercado dos robotáxis da Tesla. Elon afirmou que a Nvidia oferece boas ferramentas à indústria automotiva, mas que o setor faz pouco sozinho. Até o fim do ano, a Tesla terá investido cerca de 10 bilhões só em hardware Nvidia para treinamento. Usamos nossos chips AI4 para processar grandes volumes de vídeo, evitando gastar o dobro do valor.
Fabricamos 2 milhões de carros por ano, todos com nosso chip AI4 duplo, e seguimos crescendo. 8 câmeras, redundância na direção, ação e outros sistemas, comunicação de alta largura de banda, etc. Depois, a Boston Dynamics divulgou muitos materiais e informações sobre seu novo humanoide Atlas. Uma das coisas mais fascinantes dessa corrida será observar os diferentes formatos. A Boston Dynamics está adotando uma abordagem bem diferente da Tesla. Eles não limitam o Atlas aos movimentos humanos, por isso ele consegue se levantar de um jeito que o Optimus não pode. O Atlas possui articulações que giram 360 graus, permitindo movimentos mais eficientes que os humanos. A Boston Dynamics disse que o Atlas estava operando de forma autônoma na fábrica da Hyundai, mas os detalhes sobre essa operação autônoma eram muito escassos. E essa demonstração era apenas uma versão protótipo, então a versão final de produção vai ter algumas mudanças. Eles mostraram a versão final de produção aqui, mas foi só uma exibição estática. Ela tem 56 graus de liberdade e possui sensores táteis nas mãos, embora claramente tenha seguido uma abordagem diferente da Tesla, com 3 dedos e um polegar, mais no estilo de garra. Ela pode levantar até 50 kg e alcançar até 2,25 metros de altura. Ela é resistente à água e pode operar de menos 20 graus até 40 graus Celsius. Ela pode operar por cerca de 4 horas e possui baterias que podem ser trocadas automaticamente. A Boston Dynamics realmente possui uma plataforma chamada Orbit, então quando um robô aprende uma nova habilidade, essa mesma habilidade pode ser compartilhada com o restante da frota, disse a Boston Dynamics. Eles realmente começaram a produção na sede deles em Massachusetts, e todo o fornecimento para 2026 já está alocado para a Hyundai, e um parceiro de inteligência artificial que acabou sendo o DeepMind do Google. Embora as primeiras unidades sejam feitas em Massachusetts, eles planejam mais produção piloto nas instalações da Hyundai. E eles estão construindo uma nova fábrica Meta em parceria com a Hyundai para gerar dados e treinamento para testes, para futuramente implantar milhares de robôs Atlas nas fábricas da Hyundai no mundo todo. E você acertou, a Hyundai não só implantará, como também fabricará os robôs. Essas duas empresas estão construindo uma fábrica para produzir 30 mil robôs Atlas por ano até 2028. A localização exata ainda não é conhecida, mas tudo indica que será na Geórgia. Mas é o seguinte, a Hyundai está dizendo agora que esses robôs não vão lidar com tarefas de montagem até 2030. Até 2028, o plano é só sequenciar peças, ou seja, preparar componentes para montagem. Não há planos de produzir o Atlas na Coreia, tudo será feito nos Estados Unidos da América por enquanto. Boston Dynamics também lançou um vídeo em imagens geradas por computador mostrando que Atlas mede 1,88 metros e pesa 90 kg. Eles apresentaram exemplos do que ele poderá fazer nas fábricas da Hyundai no futuro. E Boston Dynamics ter a DeepMind como cliente é para que eles possam tentar aumentar as habilidades cognitivas do Atlas nos próximos anos. Dizem que novos clientes chegarão em 2027. Eu gosto de como a Boston Dynamics definiu um caminho claro para o mercado. Está começando com um caso industrial, com a Hyundai entrando no setor automotivo, o que não surpreende. Como a Boston Dynamics é privada e tem maioria das ações pertencentes à Hyundai, que possui mais de 80% da empresa, os executivos da Boston Dynamics disseram que estão abertos a uma oferta pública inicial. Mas não há nada concreto sobre isso, e eu não esperaria por um tão cedo. Mesmo assim, a Hyundai provavelmente teria que aceitar dividir parte da Boston Dynamics pelo que suponho. A Hyundai quer manter mais de 50% para seguir no controle. E claro, ainda não temos nenhuma informação sobre o custo de um robô Atlas, e considerando que isso é basicamente a Hyundai fazendo robôs para si mesma usando a tecnologia da Boston Dynamics, talvez não descubramos o custo por um bom tempo. E realmente é muito cedo para fazer afirmações dogmáticas, mas acho importante destacar algumas coisas. A primeira é a mão. Sabemos que a Tesla está jogando um jogo longo e generalizado aqui, e o Elon vem falando sobre coisas como cirurgia e saúde. A Tesla está dedicando tempo para resolver o maior desafio de engenharia dos humanoides, a mão. Então é verdade que a solução da Tesla será superdimensionada para tarefas de fábrica mais simples. Mas a Tesla não está correndo para chegar ao mercado, ela está correndo para construir um humanoide de uso geral. É como se a Tesla nunca tivesse focado em direção autônoma de nível 3, sempre esteve correndo atrás do nível 5 com visão de túnel. E como já dissemos antes, quem chega ao mercado primeiro não importa. Figure tem alguns robôs fazendo algum tipo de trabalho de pegar e colocar na BMW. Mas validar é justamente o caminho que seguimos. Isso não mudou nada. A verdade é que muitas empresas podem ter grande sucesso com humanoides na próxima década.
Assim, Boston Dynamics Figure e empresas chinesas podem ter produtos reais no mercado e entregar milhares por ano. E isso não mudaria nada no potencial de lucro da Tesla. E obviamente a escolha da mão pela Boston Dynamics vai ter algumas limitações, mas essas limitações só vão ser percebidas daqui a alguns anos, no mínimo. Mas em algum momento, sim, se nada mudar, essa versão nunca vai realizar cirurgias. Mas você também poderia argumentar facilmente que o Optimus também não vai fazer isso por décadas. A Tesla constrói uma linha para 1 milhão de unidades anuais, enquanto Hyundai e Boston Dynamics planejam 30 mil por ano, até 2028. A Boston Dynamics afirmou em seu blog que o robô Atlas pode ser controlado de 3 formas: modo autônomo, teleoperado ou por uma interface de direção via tablet. Possui recursos de segurança como detecção de pessoas e proteção sem cercas, além de integração a fluxos de trabalho com leitores de código de barras ou identificação por radiofrequência. A empresa também revelou que a Hyundai Mobis vai fornecer os atuadores para o Atlas. As duas organizações vão colaborar para criar uma cadeia de suprimentos confiável e acelerar o desenvolvimento e produção dos atuadores. É basicamente Tesla versus Hyundai. Quem vai acelerar as cadeias de suprimentos e usar a inteligência artificial melhor? Se você acompanha isso há anos, nem acho que deveria ser discutido. Além disso, projetos de hardware são uma coisa, mas empresas que implantam milhões precisam de um software de uso geral excelente. Pelo que vejo, ninguém se compara à Tesla nisso. Fundamentalmente, a inteligência robótica é basicamente um problema de percepção e tomada de decisão, onde o volume de dados de alta qualidade está diretamente correlacionado com um desempenho melhor. A Tesla possui uma frota que gera bilhões de quilômetros reais anualmente, ajudando a criar modelos de mundo precisos, reconhecimento de objetos e planejamento de trajetórias em ambientes incertos, tudo isso sendo transferido diretamente para o Optimus. Atlas, por sua vez, tem atuado até agora como empresa de pesquisa e desenvolvimento, permanecendo no laboratório. A Tesla usa silício personalizado no Optimus, mas não sabemos o que o Atlas terá. O Atlas também está no processo de transição de hidráulico para totalmente elétrico, o que vai trazer complexidade e seus próprios desafios. E eu sei que existe algo na natureza humana que adora comparações e competições. Mas mais uma vez, se você está duvidando do potencial da Tesla por causa desse anúncio, acho que isso é muito equivocado e uma reação extremamente exagerada. Pense assim: mesmo que a Boston Dynamics envie 50 mil robôs até 2028, o que é improvável, como isso afetaria o lucro potencial da Tesla? Estamos indo para um mundo com bilhões de robôs humanoides, e você se desespera porque uma empresa pode enviar 0,0005 deles? Isso não faz sentido lógico. E como vimos hoje com as oscilações do mercado de ações, isso já é outra questão. Mas fundamentalmente, quando se trata do potencial de lucro da Tesla, absolutamente nada muda. Não importa o que a concorrência faça nos próximos anos em robotáxis ou humanoides, só precisamos continuar internalizando isso. Os mercados endereçáveis são grandes demais, e como eu disse, tenho a sensação de que a demonstração do Optimus da Tesla vai surpreender as pessoas este ano. Acho que a mão vai ser algo de outro mundo. Isso vai dar ao Optimus um mercado endereçável muito maior do que qualquer outro humanoide. E claro, só para comentar sobre isso, a Bloomberg informou ontem que o projeto humanoide Optimus enfrenta desafios técnicos e de prazo, mesmo após o recente elogio de Trump a Elon. Robôs ainda são feitos à mão, sem total destreza e geralmente operados remotamente, causando atrasos nas fábricas. Quem acompanha o Electrified já sabe disso. Disse o ano passado inteiro que haveria atrasos e que qualquer cronograma do Elon seria adiado. Muitos imprevistos vão surgir. Construir toda essa cadeia de suprimentos interna para a Tesla, fechar acordos com novos fornecedores, descobrir como deixar de lado as unidades feitas à mão. O que novamente não surpreende. A Tesla só tem protótipos atualmente e está construindo a linha de produção real. Então, se isso é verdade ou não, a gente não sabe em que grau, a gente não sabe. E eu sei que tem pessoas por aí esperando que 50 mil Optimus V3 sejam produzidos este ano pela Tesla. Mas para mim, se a gente vir 5 mil unidades produzidas este ano, eu já consideraria uma vitória. E como alguém que é muito competitivo e vive para a competição, isso só vai servir para alimentar ainda mais o fogo da equipe de inteligência artificial da Tesla. Vou guardar algumas histórias para o próximo vídeo do Eletrificado, só para este vídeo não ficar muito longo. As ações da 43.296 caindo 414, enquanto o NDX subiu 0,94. Foi um desempenho bem inferior da Tesla, algo incomum recentemente.
O volume ficou 21 acima da média. Confira os links abaixo e aproveite a garantia de devolução em 100 dias. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.